Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui do nosso Projeto OAB. E hoje aqui estamos para estudar os temas mais importantes sobre direito de família. Aquilo que mais cai em exames do OAB referentes a direito de família, que é uma matéria muito importante para esse tipo de prova. É bem verdade que obrigações cai mais, parte geral, se nós considerarmos na totalidade também, mas quase sempre temos ali alguma questão de direito de família relacionada a esses temas que vou trabalhar com vocês a partir de agora. Presumo que você já fez a leitura da sua apostila, onde você encontra um conteúdo um pouco mais aprofundado. É óbvio que nós não temos como estudar 5 anos de matéria aqui, né? Então, na apostila, eu já estou colocando aí uma seleção sobre direito de família e dentro dessa seleção, trouxe aqui para a aula os pontos que são mais cobrados para que você fique esperto e consiga matar as questões de civil rumo à aprovação. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui o estudo do direito de família, falando sobre relação de parentesco. Professor, mas se não me engano, relação de parentesco não cai tanto assim não, poxa. Né? Você falou que ia trazer para a aula os pontos mais cobrados. Relação de parentesco cai, é bem verdade, mas não é tanto assim. Você está com a razão. Só que, na próxima aula, nós vamos trabalhar direito das sucessões, né? E eu não posso perder tempo na aula de sucessões para relembrar você relação de parentesco. Então, relação de parentesco é uma matéria que talvez isoladamente nem caia tanto. Cai, mas não tanto. Só que nós não podemos ignorar por conta da importância reflexa. Ela pode ser cobrada noutros pontos da matéria de direito de família, por exemplo, no que toca a impedimentos para casamento, no que toca a alimentos, enfim, e pode ser cobrada, como muitas vezes é cobrada, no âmbito do direito das sucessões. Então, nós não podemos deixar de falar sobre relação de parentesco. Você bem se lembra que os parentes eles se vinculam em linhas e graus, né? Os parentes, do ponto de vista jurídico, eles se vinculam em linhas e grau. Com relação à linha, ela pode ser uma linha reta ou uma linha colateral. Então, eu tenho parentes de linha reta, parentes de linha colateral. Artigo 1591 traz-nos aqui o seguinte texto. Veja, são parentes em linha reta as pessoas que estão uma para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Então, são parentes em linha reta, bisneto, neto, filho, pai, avô, bisavô e assim sucessivamente. Lembrando que a linha reta ela é infinita, né? Ela é ad infinitum. A linha reta produz diversos efeitos de direito de família e de direito das sucessões. Por isso que eu falei que esse é um tema que nós não podemos ignorar. Por exemplo, a Constituição Federal diz que esses parentes em linha reta têm dever de assistir, criar, educar, amparar na velhice. O Código Civil diz que os parentes em linha reta são sucessores legítimos, mas não apenas legítimos, eles são também necessários, conforme veremos na aula de sucessões, e são impedidos absolutamente para o casamento. Os parentes em linha colateral, eles não ascendem nem descendem uns dos outros. Tá? Isso aqui é um errinho comum na sociedade. Né, dizer que o meu tio é meu ascendente. Não, ele não é. Os parentes na linha colateral, eles não estão em relação de ascendência e descendência uns para com os outros, de forma alguma. O que os faz parentes é a existência de um ancestral comum. Esses parentes em linha colateral, eles possuem um ascendente comum. Tem uma pessoa que é ascendente minha e que também é ascendente do meu tio. Por isso que nós somos parentes em linha colateral. Tem uma pessoa que é ascendente minha e também é ascendente do meu primo. E por isso nós somos parentes na linha
colateral. Veja lá, artigo 1592, são parentes em linha colateral ou transversal. Até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. São parentes em linha colateral ou transversal. Até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Colateral, portanto, são os irmãos, sobrinhos, tios, primos, tios avós e sobrinhos netos, tá? Alguns efeitos de acordo com o Código Civil, há uma discussão em torno desse inciso. Até o terceiro grau, os parentes colaterais são impedidos para casar. Até o irmão, há a obrigação de pagar alimentos. E até o quarto grau, são herdeiros legítimos, embora não sejam necessários. Beleza? Além das linhas, nós temos os graus. Então, eu sou parente em linha reta de fulano de tal, eu sou parente em linha colateral do cicrano de tal. Ok. E qual é o grau? Então, nós consideramos linhas e graus. Artigo 1594, na tela, diz: contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações. E na linha colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Beleza, é imprescindível destacarmos que os parentes na linha colateral, eles são parentes apenas até o quarto grau. Eu disse que na linha reta, os parentes eles são infinitos, né? Pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô, enfim, ad infinitum. Não tem limite, para cima, para baixo. Agora, na linha colateral tem. E esse limite é o quarto grau. Grave isso. Isso está previsto no 1592. Veja lá, ó, são parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau. Então, não existe parente na linha colateral quinto grau, sexto grau. Não. A linha colateral, ela acaba no quarto grau, conforme podemos observar aqui na nossa tabela, né? Você lembra como é que faz a contagem? Linha reta eu conto por gerações, né? Então, partindo de mim, meu pai, né, o Marcos, minha mãe, a Sônia, são meus parentes em linha reta ascendente, primeiro grau. Meus avós, eu só tenho a minha avó Zilda viva. Minha parente em segundo grau de linha reta. Meus bisavós estão todos falecidos, mas seriam meus parentes em terceiro grau de linha reta ascendente. O Josué, meu filho, né, meu parente em primeiro grau de linha reta descendente. Então, a linha reta a gente conta por gerações, uma forma bem simples, por gerações. Meu pai e minha mãe primeiro grau, meus avós segundo grau, bisavós terceiro grau, trisavós quarto grau e assim sucessivamente. E descendo da mesma forma, filho, neto, bisneto, enfim, a gente conta grau por grau. Tá? A minha sugestão é, por mais fácil que pareça, na hora da prova, monte a tabelinha. Tá? Por quê? Porque às vezes a gente vai no som e acaba cometendo alguns erros. Por exemplo, o bisavô, né, me transmite a ideia de 2, né, bicampeão, fui campeão 2 vezes. Só que o bisavô, ele é terceiro grau. Por quê? Porque o avô é segundo, uma vez que os pais é primeiro grau. Então, cuidado com a prova, pessoal, por mais simples que seja a questão. Coloque lá no papel. Sujeito, e eu estou falando, isso pode parecer óbvio, mas eu vejo muitas respostas assim na hora da prova. Bisavô, segundo grau ascendente. Não, errou. Terceiro grau ascendente. Beleza? Agora, a linha reta é simplesinha. A linha colateral é que nós devemos tomar um pouquinho mais de cuidado, porque o legislador diz o seguinte: a gente encontra os colaterais subindo as gerações até o ascendente comum. Eu disse para você, meu tio não é meu ascendente, não é. Mas nós temos um ascendente em comum. Quem? Meu avô. Meu irmão é meu ascendente? Né? O Leandro, meu irmão, é meu ascendente? Não, não é. É meu descendente? Também não. Ele é meu parente em linha colateral. Nós temos um ascendente comum. Nós temos ascendentes comuns. Quem? Nossos pais.
Meu pai e minha mãe também é pai e mãe dele. Então eu vou subir até o ascendente comum e depois descer ao colateral comparado. Perfeito? E aí, desse ponto, nós conseguimos extrair uma pegadinha também muito comum em prova. Veja você, não existe primeiro grau colateral. Não existe primeiro grau colateral. O colateral mais próximo que nós temos são os irmãos. E os irmãos são colateral em segundo grau. Porque primeiro eu tenho que subir até o ascendente comum, que é nosso pai. Veja lá, ó, eu, 1, meu pai, 2, meu irmão. O irmão é o colateral mais próximo e ele é segundo grau colateral. Beleza? Muito cuidado com esse detalhe. Quero chegar no meu sobrinho, então vou subir até o ancestral comum. Quem é o nosso ancestral comum? Meu pai, avô dele. Então, veja lá, 1 no meu pai, 2 no meu irmão, 3 no meu sobrinho. E como a linha colateral vai até o 4º grau, o filho do meu sobrinho é meu parente. É o meu sobrinho neto, 4º grau colateral. Eu tenho alguns sobrinhos, né? Tenho o Enzo, tenho o Zé Marco, a Bárbara, o Benjamin e a Eduarda, que é a mais nova. Eu tenho 3 irmãos, todos eles casados com filhos. Aí veja bem, a Eduarda, minha sobrinha, é minha parente em 3º grau colateral. O filho dela lá no futuro ainda será meu parente. Ainda será meu parente, meu sobrinho neto, 4º grau colateral. Beleza? E os meus tios? Eu tenho falado sobre o meu tio. Vou pegar aqui meu tio Carlos, por exemplo, irmão do meu pai. Nós não estamos numa relação de ascendência e descendência. Não estamos. Mas nós temos um ancestral comum. Nós temos ancestrais comuns. Quem? Os meus avós, que são pais dele. Veja bem, o nosso ancestral comum não é o meu pai, não. Porque meu pai não é ascendente do meu tio. Meu ancestral comum ao meu tio é o meu avô, que é pai dele. Então eu vou subir aqui, ó, 1 no meu pai, 2 no meu avô. E agora eu desço no meu tio. 3 no meu tio. Os tios são 3º grau colateral. E os primos, 4º grau colateral. 1 no pai, 2 no avô, 3 no tio, 4 no primo. Veja, não existe essa história de primo de 1º grau, primo de 2º grau, primo de 3º grau. O primo, filho do tio, ele já é 4º grau. E ali acaba o parentesco. Ali acaba o parentesco. O filho do primo não é nada meu. Não é nada meu. Esses dias para trás, né, eu tive meu filho agora há pouco, né, e meu tio veio aqui para a cidade, minha irmã veio para a cidade e veio um priminho meu, que é o Pietro, ele tem 8 anos, 7 anos, enfim, né? E aí ele estava lá falando com os avós dele lá do interior do Espírito Santo, e lá pela tanto, ele estava segurando o Josué, né? Eu estou aqui com meu primo segundo. Aí eu, depois do telefone, eu brinquei com ele, eu falei assim, você sabe, coitado, você sabe que o Josué não é nada seu? Exatamente, eu sou seu primo, cara. Eu falando para criança de 7 anos, né? Eu sou seu primo, eu sou seu primo. O Josué, que é meu filho, não é nada seu, não. Porque seria 6º grau, né? Seria 5º grau, melhor dizendo. Então, não tem mais relação de parentesco, acaba no 4º grau. E tem um último parente, que é o tio-avô, né? Então, veja lá, pais, avós, bisavós, tios, avós ou tios-avós. Beleza? Na hora da prova, eu sugiro você fazer. Agora, professor, eu nunca entendi isso. Então, decora, cara. Então, decora, não tem saída. Porque essa é uma matéria importante. E aí, uma forma de decorar é saber que a linha reta, ela é infinita. Ela é infinita. E na linha colateral, primeiro, eu não tenho 1º grau. 2º grau estão os irmãos. 3º grau, tios e sobrinhos. 4º grau, primos, sobrinhos, netos, tios, avós. Beleza? Esses são os meus parentes. Ótimo. Mas você se lembra lá
das aulas de Direito Civil, em que o professor falou que sogra é parente, né? Sogra, sogro e até cunhada é parente. Sim, eles são parentes em afinidade. O Código Civil ele prevê, né, uma modalidade de parentesco chamado parentesco por afinidade, que está aqui no 1595. Veja, cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Parágrafo 1º, o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes da minha esposa, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Esse detalhe aqui é importante. Por quê, professor? Pelo seguinte, eu disse para você que o parentesco ele acaba no 4º grau colateral. Sim, mas no parentesco natural e civil. No parentesco por afinidade, ele acaba no 2º grau. O parentesco por afinidade abrange os ascendentes do cônjuge companheiro, os descendentes do cônjuge companheiro e os irmãos. Eu tenho o meu cunhado, hoje ele mora aqui em Cuiabá também, o Caleb, e quando ele tiver o filho dele não será nada meu. Não será. O Caleb é meu parente. Meu parente em linha colateral, 2º grau por afinidade. A Silvia, minha sogra, é minha parente. Fazer o quê, né? Sogra, Código Civil diz que é parente, né? O Giovanni, meu sogro, parente, 1º grau de linha reta por afinidade. Agora, lá no futuro, quando o Caleb tiver o filho dele, não será meu parente. Não será meu parente, ok? Será parente da minha esposa, obviamente. Sobrinho dela, minha esposa, não meu. O parentesco por afinidade acaba no 2º grau. E o parágrafo 2º, regra importantíssima, porque ele diz que a linha reta da afinidade não se extingue com a dissolução do casamento. O Dona Gustavo, por isso que a gente aprende que sogra, sogro é para sempre, né? Porque a linha reta não se extingue. Existe ex-cunhado, ex-sogra, ex-sogro, ex-enteado. Não existe a linha reta da afinidade, ela não é extinta, beleza? Então, tá aí o nosso quadrinho sinótico. Beleza, vamos lá falar sobre o casamento. Tem alguns pontos do casamento que eu deixei aí para sua apostila, né, relacionados a causas de impedimento, tema importante, gera nulidade do casamento, artigo 1521, causas suspensivas do 1523, que não influenciam na validade do casamento. Na verdade, ela obriga ao regime da separação. São 2 temas que estão no seu material. Causas impeditivas, causas suspensivas, bem como também a questão da invalidade do casamento. Eu trouxe aqui para a nossa análise, primeiro, um tema que é um tanto quanto recente, então é uma aposta para as próximas provas, que está relacionada à capacidade para o casamento. Ah, professor, mas a idade de casar é 16 anos há muito tempo, professor. Onde que está a novidade? A novidade está no fato de que agora menor de 16 anos não casa. Não casa. O Código Civil, é bem verdade, há algum tempo já diz que a idade núbil é 16 anos. A idade para casar é 16 anos. A idade mínima para se casar. Só que, antigamente, havia a possibilidade no Código do casamento do menor de 16 anos, nas hipóteses de gravidez ou para extinguir, né, na punibilidade de algum crime. Então, nós tínhamos ali 2 situações. Essa questão criminal, já entendíamos, estava revogada tacitamente, né, mas ainda pairava ali a vigência do casamento do menor de 16 anos em caso de gravidez. Isso foi alterado muito recentemente, né, no início de 2019, em que o legislador passou a dizer que o menor de 16 anos não casa. Então veja aqui, 1517, 1519, 1520. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de um dos representantes legais, enquanto não atingida
a maioridade civil. Então, o homem e a mulher com 16 anos podem casar. E aí a gente vai lá para o 1520, veja aqui, ó, não será permitido, em qualquer caso, novidade, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observando o disposto no 1517 do Código, perfeito? Então havia a possibilidade, até 2019, do casamento do menor de 16 anos, especialmente em caso de gravidez. Agora, não mais. Grava isso. Grava isso. Ninguém menor de 16 anos pode casar atualmente. Ok? Beleza. Então, o maior de 16 anos ele pode casar. Ponto. Ele pode casar pura e simplesmente? Não. Não. Olha o que o legislador diz. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais enquanto não atingir a maioridade civil. Você bem sabe das aulas de parte geral que o maior de 16, menor de 18 é relativamente incapaz. Então ele não tem plena capacidade para os atos da vida civil. Por conta disso, o legislador ele diz, o maior de 16 anos até pode casar. Mas se for maior de 16, menor de 18, só poderá casar, daqui a pouquinho a gente excepciona, mas no primeiro momento só poderá casar se tiver autorização dos pais. Essa é a regra. O maior de 16 anos pode se casar se tiver a autorização de ambos os pais ou dos representantes legais. Beleza? Então os pais vão ter que autorizar lá no processo de habilitação. Perfeito? Por que eu disse que esse só eu iria excepcionar? Porque o Código Civil completa no 1519, falando que a denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. Então, em verdade, nós temos dois cenários, um cenário de regra e um cenário de exceção. O maior de 16 anos ele pode se casar, independentemente de decisão judicial, se os pais consentirem, lá no processo de habilitação. Agora, se os pais não consentirem, esse menor ainda poderá se casar se, ajuizando uma ação de suprimento da vontade dos pais, do consentimento dos pais, provando que a denegação dos pais é injusta, o juiz autorizar o casamento. Perfeito? Então, o maior de 16 anos pode se casar sem intervenção judicial se os pais autorizam. Se os pais não autorizam, ele poderá se casar havendo ali uma decisão permitindo a celebração do matrimônio. O que eu preciso destacar ainda é que o maior de 16 anos, menor de 18, que se casar com autorização judicial, ou seja, os pais não deixaram, e aí ele ajuizou uma ação e conseguiu a permissão para esse casamento, o maior de 16 anos, eu disse, que se casar com autorização judicial, o regime de bens será o da separação obrigatória. Perfeito? Aí eu tenho um regime de separação obrigatória para ele. Agora, se os pais autorizaram o casamento, aí ele pode, como regra, casar em qualquer regime. Ok? Perfeito? É uma pegadinha também que a gente tem que tomar cuidado. O maior de 16 anos se casou, qual que é o regime de bens dele? Abra o céu é a separação obrigatória. Alto lar. Alto lá. O maior de 16 anos que se casou com decisão judicial, o regime será o da separação obrigatória. E aí, falando em regime, então vamos aqui à análise do tema de direito de família, que é mais cobrado, até porque ele repercute muito em sucessões também, que é o tema dos regimes de bens. Nós temos 4 regimes de bens, princípio da variedade: comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e a separação de bens, que se divide em duas: separação absoluta ou separação convencional e a separação obrigatória. Perfeito? O nosso sistema de regime de bens é regido pelo princípio da autonomia. Então você pode, como regra, livremente optar por qualquer um dos regimes, qualquer um dos 4 regimes. Comunhão parcial, comunhão universal, separação, participação final nos aquestos, com liberdade. Você pode até mixar regimes, o legislador te autoriza a fazê-lo
no artigo 1639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. O que lhes aprouver. Princípio da autonomia, que possibilita para a maior parte da doutrina, inclusive, o estabelecimento de um regime distinto daqueles previstos no Código Civil, como eu coloco aqui no enunciado 331. Perfeito? Princípio da autonomia. Beleza. Aí você se casou e durante o casamento quer mudar o regime. Então eu te pergunto, é possível alterar o regime de bens durante o casamento? É possível alterar o regime de bens durante o casamento? Essa é uma pergunta que cai bastante em prova de concurso público, já caiu algumas vezes em exame da OAB. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque não vá, mais uma vez, não vá com muita sede ao pote. É possível? Sim. Só que ainda é necessário, para a alteração do regime de bens, que se faça via judicial. Que se faça via judicial. Ok? Então você vai ter que promover uma ação judicial de jurisdição voluntária, uma ação de mutabilidade justificada do regime de bens. É por isso que alguns vão dizer que nós adotamos então a mutabilidade justificada. É possível mudar o regime durante o casamento? É, mas será necessário o ajuizamento de uma ação judicial. Aí qual que é a pegadinha que geralmente cai em prova de concurso público? É possível alterar o regime de bens durante o casamento mediante escritura pública, mediante alteração do pacto antinupcial por instrumento público. Balela. Tem que ser por decisão judicial. É o que o Código Civil nos apresenta no artigo 1639, parágrafo 2º. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado, né? Por isso que é mutabilidade justificada, de ambos os cônjuges. Então a ação ela tem que ser proposta por ambos, obviamente, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiro. Por isso que eu digo que nós precisamos de 4 requisitos: autorização judicial, pedido de ambos, pedido motivado, ressalvado o direito de terceiro. Aí nós teremos como mudar o regime de bens. Ok? Beleza, professor. Então vamos lá falar sobre o regime de bens, né? Sobre as espécies. Ainda não. Ainda não. Segura um pouquinho aí. Vamos ainda continuar na regra, nas regras gerais. Primeiro lembrando que a regra geral do Código Civil de 2002 é comunhão parcial de bens. O legislador, inclusive, nos diz isso. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial de bens. Então nós temos 2 formas de escolher regime. Se você quer o regime da comunhão parcial, basta reduzir a termo no processo de habilitação. Agora, qualquer outro regime que você queira, precisará fazer pacto antinupcial. Por isso que eu disse, calma, antes de nós falarmos dos regimes em espécie, nós precisamos fechar aqui as regras gerais. Principalmente falando sobre o pacto antinupcial. O pacto antinupcial é um tema muito importante para a prova. O que é o pacto antinupcial? É um instrumento para se fazer a escolha do regime de bens. Lembrando que se eu vou me casar na comunhão parcial, eu não preciso de pacto. Eu vou reduzir a termo no processo de habilitação. Agora, qualquer outro regime que pretenda escolher, isso terá que ser feito mediante pacto antinupcial. Perfeito? Pacto antinupcial é um instrumento através do qual se escolhe um regime de bens. Qual é a natureza jurídica dele? Contrato. E é um contrato que possui 3 características. Ele é um contrato solene, ele é um contrato condicional e ele é um contrato acessório. Ele é um contrato acessório por quê? Porque ele fica em dependência do próprio casamento. Lembra que aquele contrato acessório é aquele que fica em relação de dependência para com o negócio jurídico principal. Então, o pacto antinupcial é o acessório, o casamento é o principal.
E nesse contexto, por exemplo, se o casamento é extinto, o pacto também é. Percebeu a relação de dependência? Perfeito. Ele é acessório. Condicional. Lembre-se, condição é evento futuro incerto. O pacto antinupcial é um contrato condicional, por quê? Porque ele só produzirá efeitos depois que ocorrer um evento futuro e incerto. Qual? A celebração do casamento. Eu fiz meu pacto antinupcial hoje. Vou me casar na semana que vem. O pacto ele já existe, não está produzindo efeitos. Esse pacto só produzirá efeitos quando e se for celebrado o casamento. Perfeito? Condição. Condição suspensiva. Se o casamento não for celebrado, embora existente o pacto, ele não terá produzido nenhum efeito. Por isso que ele é condicional. E ele é solene porque depende de escritura pública. Veja o que o legislador nos diz no 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública. E ineficaz se não lhe seguir o casamento. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública. 1657, as convenções antinupciais não terão efeito perante terceiro, senão depois de registradas em livro especial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Menor de 18 anos pode fazer pacto antinupcial? Pode, se ele for maior de 16 e tiver autorização dos pais para casar. E os pais também precisarão consentir com o pacto. Perfeito? Lembre-se que eu disse que o maior de 16, menor de 18, ele só estará obrigado ao regime da separação se depender de decisão judicial para casar. Porque se ele não depende de decisão judicial para casar, ou seja, se os pais concordam com o casamento, como regra ele vai se casar na comunhão parcial. Como regra. E poderá fazer pacto. Poderá fazer um pacto se os pais também consentirem no pacto celebrado. É o que o legislador nos diz no 1654. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Perfeito? Então, o menor de 18 pode fazer pacto, desde que seja maior de 16 anos e não dependa de decisão judicial para casar. Porque se ele depender de decisão judicial para casar, o regime será o da separação obrigatória. Agora sim nós vamos falar dos regimes. E começamos pelo regime da comunhão parcial. Ah, professor, esse eu sou perito, esse eu sei tudo. Será que sabe? O regime da comunhão parcial de bens, pessoal, é o regime mais complicado de todos. Todo mundo acha que conhece. Todo mundo acha que sabe como funciona a comunhão parcial de bens. Se você sair aí, na hora que for tomar um café e perguntar para uma pessoa que está passando ali na rua, com certeza ela vai te dar uma resposta. Todo mundo acha que sabe como funciona o regime da comunhão parcial de bens. Só que ele não é tão simples assim. Porque o que a gente ouve é que no regime da comunhão parcial comunicam os bens adquiridos durante o casamento e não comunicam os de antes do casamento. Então o que nós adquirimos durante o casamento é nosso. O que eu tinha antes do casamento era meu, o que minha esposa tinha antes do casamento dela. Ponto. Acabou. Não é bem assim. De fato, antes do casamento, nós tínhamos o bem do marido e os bens da mulher. E com o casamento, passamos a ter 3 blocos patrimoniais. Os bens particulares do marido, os bens particulares da mulher e os bens comuns. Ok? Nós temos que tomar muito cuidado com o seguinte: nem tudo o que é adquirido durante o casamento é comum. Esse é o problema. Esse é o erro que muitos cometem. Nem tudo o que se adquire durante o casamento é comum. Você ouve as pessoas dizendo lá que o que eu tinha antes de casar é meu e o que eu adquiri durante o casamento é meu e da minha esposa. Pode ser que esteja certo, mas não necessariamente. Porque, repito, nem tudo o que for adquirido durante o casamento comunica. Beleza? Nem tudo. Professor, o que comunica então? Comunica
aquilo que foi adquirido durante o casamento a título oneroso ou por fato eventual. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, ainda que esteja no nome só de um deles, ou por fato eventual. Dessa forma, não comunica o que eu tinha antes de casar e o que eu adquiri durante o casamento, a título gratuito, por doação ou por sucessão. E ainda assim, não comunicam aqueles que eu adquiri onerosamente, mas em substituição de algo que era só meu, que é o que a gente chama de subrogação. Eu tinha uma casa antes de casar, durante o casamento eu vendi essa casa e com o dinheiro eu comprei outra. Eu comprei outra. É da minha esposa? Não é, porque foi em subrogação. Beleza? Então grave aí, ó. Comunicam os bens adquiridos onerosamente ou por fato eventual. Deixa o meio aqui por enquanto. E não comunicam os recebidos a título gratuito por sucessão. Meu pai faleceu e eu herdei uma casa. Sou casado. Minha esposa é dona dela? Não é. O que eu herdei, herança não comunica. Ou por doação. Você foi aprovado na OAB e me mandou um presente, mandou um relógio de presente. Comunica com a minha esposa? Não comunica. Doação não comunica. E os subrogados. Eu tinha uma casa só minha, vendi e comprei outra. Eu comprei para o céu onerosamente. Comunica? Não, não comunica. Por quê? Porque foi subrogado. Então não comunica título gratuito, sucessão e doação e os subrogados em seu lugar. Comunicam os onerosamente adquiridos durante o casamento, que não sejam subrogados, óbvio, né? Os onerosamente adquiridos durante o casamento e os adquiridos por fato eventual. Ah, professor, o que é fato eventual? Sorteio, loteria. Né? Você vai lá e joga na loteria. E os números que você jogou, inclusive, são referentes à data de nascimento da ex-esposa. Você foi lá, jogou com o seu dinheirinho, que já estava na poupança antes de casar, então seu dinheirinho, jogou os números da ex-esposa e ganhou 10 milhões na loteria, 5 milhões é da nova esposa. Porque fato eventual comunica. Fato eventual comunica. Muito cuidado. E por que eu deixei o meiozinho aqui para o final? Que esse aqui também é um detalhe que a gente precisa tomar muito cuidado em prova. Benfeitorias e frutos comunicam, mesmo que sejam de bens particulares. Mesmo que sejam de bens particulares. Benfeitorias e frutos comunicam. Quando eu me casei, eu já tinha uma casa. A casa é só minha. Mas durante o casamento nós fizemos benfeitorias. Colocamos uma piscina, um espaço gourmet, enfim, pintamos, fizemos diversas benfeitorias. A casa é só minha, mas as benfeitorias comunicam. Então a gente vai ter que considerar o valor das benfeitorias na hora de partilhar. Quando eu me casei, eu já tinha uma casa. E eu coloquei essa casa para alugar. A casa é só minha. Os aluguéis auferidos durante o casamento, meus e da minha esposa. Por quê? Porque frutos comunicam. Mesmo que provenientes de bens particulares. Bastante atenção com isso, hein? Bastante atenção com isso. Ok? Beleza. Esse é o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais difícil, embora todo mundo ache que sabe ali um pouquinho sobre o tema. Regime da comunhão universal. Para mim, esse agora é um pouquinho mais simples. Não é o mais fácil de todos ainda não, mas é um pouquinho mais simples. Por quê? Porque nós vamos ter só um bloco patrimonial como regra. Então estamos aqui, eu e a Gabriela. Antes de casar tínhamos os meus bens, os bens dela, e como nós nos casamos na comunhão universal de bens, tudo se tornou nosso. Né? Perfeito? Beleza, a comunicação é plena. Regra geral, na comunhão universal, tudo é dos dois. Passado e o que a gente adquirir daqui para frente. Eu tinha isso antes de casar, ela tinha aquilo antes de casar, e na hora que nós nos casamos, tudo se tornou dos dois. Perfeito? A comunhão é plena. Só que eu estou dizendo como regra, porque apesar da comunhão ser plena, ela não é absoluta. Existem algumas exceções e essas exceções caem em provas.
ok? Comunicam na comunhão universal os bens presentes, aqueles que eu tinha, e os futuros, e os que eu adquiri durante o casamento, aquilo que eu tinha ao casar e aquilo que eu adquiri durante o casamento. E comunicam também as benfeitorias e frutos, mesmo que de bens particulares. O professor tem como ter particular em comunhão universal? Tem, pessoal. É raro, na prática é raro, mas na prova não é tão raro assim. Na comunhão universal, não comunicam os bens recebidos a título gratuito com cláusula de incomunicabilidade. Aqui está uma pegadinha terrível, terrível. Na comunhão universal, aquilo que eu receber, mesmo a título gratuito, como regra, comunica. Se você simplesmente me doar aquele relógio, se meu pai morreu e eu recebi lá a casa de herança, como regra, metade é da minha esposa. Não comunicará se a doação que você me fez continha uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, você colocou na doação uma cláusula de incomunicabilidade, ou se o meu pai fez um testamento e a parte que ele me deixou, ele gravou de incomunicabilidade. Perfeito? Então, na comunhão universal, para não comunicar aquilo que foi adquirido a título gratuito, tem que estar gravado de incomunicabilidade. Beleza? E aí sim, se isso aqui é particular, eu vender e comprar outro, não comunica. Não comunica aquilo que foi adquirido em subrogação do particular. Excluem-se ainda, na comunhão universal, as dívidas anteriores ao casamento e os bens gravados de fideicomisso. Ah, professor, o que é fideicomisso? Não dá tempo da gente falar. É uma forma de substituição testamentária. Mas o que você precisa gravar é que o bem gravado de fideicomisso não comunica na comunhão universal de bens. Beleza? Então, não comunica na comunhão universal de bens as dívidas anteriores ao casamento, bens gravados de fideicomisso e aquilo que se recebeu com título gratuito, a título gratuito, com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Regime da participação final nos aquestos. O regime da participação final nos aquestos é uma espécie de regime híbrido. Uma espécie de regime híbrido. Por que híbrido? Porque durante o casamento é como se o regime fosse o da separação de bens. O que é meu, o que é da minha esposa é da minha esposa. Só que no fim do casamento, por morte ou por divórcio, nós vamos considerar o regime da comunhão parcial. Por isso que ele é híbrido. Durante o casamento é como se fosse separação de bens, o que é de um é de um, o que é do outro é do outro. E no fim do casamento a gente aplica a comunhão parcial. Então a gente faz uma retrospectiva, né? Analisa o que foi adquirido durante o casamento, a título oneroso, junta e divide. E retira a meação. Tá? É um regime um pouco incomum, né? Um pouco não, bastante incomum no na nossa sociedade como um todo, né? O destaque que eu faço é que mesmo no regime da participação final nos aquestos, para alienar imóveis particulares durante o casamento sozinho, tem que constar no pacto, tá? Então, não é porque eu disse que durante o casamento é como se o regime fosse da separação de bens, que eu posso vender imóveis sozinhos. Não, o legislador diz que no regime do pacto da participação final nos aquestos, a alienação de imóveis sem vênia conjugal tem que constar do pacto antinupcial. Perfeito? Então lá, ó, bens do marido, bens da mulher, isso durante o casamento, né? Durante o casamento, o que é meu, o que é dela. E na dissolução do casamento por morte ou por divórcio é que a gente vai identificar os aquestos. O que é o aquesto, professor? Aquilo que é dos dois. Por isso que é participação final nos aquestos. No fim do casamento, a gente identifica os bens comuns para fazer a divisão, para retirar as respectivas meações. Beleza? Dois últimos regimes. Regime da separação convencional de bens, que é o que a gente chama de separação absoluta. Esse é o regime da separação escolhido pelas partes. As partes, por pacto antinupcial, escolhem o regime da separação de bens. E esse, sim, é o mais fácil de todos. Porque se as partes, por pacto antinupcial,
escolheram o regime da separação, nada comunica. O que é de um é de um, o que é do outro é do outro. Obviamente que eles vão compartilhar as despesas. As despesas do casal serão compartilhadas, mas não há comunicação e também não é necessária a vênia conjugal. Beleza? Agora sim, último regime, separação obrigatória. A separação obrigatória está prevista no artigo 1641 e ela está prevista para 3 situações. A separação será obrigatória em 3 situações. Quando? Na pendência de causa suspensiva, as causas suspensivas estão no 1523, beleza? Então, na pendência de causa suspensiva, lá do artigo 1523, teremos separação obrigatória. Para a pessoa maior de 70 anos, muito discutido, mas a gente não vai entrar no mérito, maiores de 70 anos, cuidado, não é 60, 70 anos, maiores de 70 anos, separação obrigatória, e todos que dependerem de suprimento judicial para casar, tá bom? Todos aqueles que dependerem de suprimento judicial para casar, como é o caso do menor de 18, maior de 16, que os pais não deixam. E aí eles vão ter que buscar uma decisão judicial. O regime será o da separação obrigatória. Perfeito? Professor, na separação obrigatória nada comunica. Não é bem assim, não. Súmula 377 do STF. No regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Atualmente, o STJ entende que é necessário provar o esforço comum. Comunicaria na separação obrigatória de bens aquilo que foi adquirido pelo esforço comum durante o casamento. Tá? Antigamente, o STJ entendia que o esforço comum era presumido, mas entendimento recente, entendimento atual, né, do meio de 2018, informativo 628, faz-se necessária a comprovação do esforço comum para a aplicação da súmula 377. Beleza? Dessa forma, antes casar, bens do marido, bens da esposa. Depois do casamento, o que foi adquirido pelo esforço comum, súmula 377, é dos dois. O resto, bens particulares. Beleza? Rapidinho aqui falando de concubinato e de união estável para a gente fechar o nosso bloco de direito de família. Temos aí mais 10 minutos ainda. Tá? União estável também tema importante. Concubinato também tema importante para a prova da OAB. Beleza? União estável é a união informal. União informal com intuito de formar família. Só que nem todas as uniões informais com o intuito de formar família são consideradas união estável. Por quê? Porque o legislador, ele trouxe consigo no Código Civil de 2002 um princípio chamado de desestímulo ao concubinato. E aí, nesse contexto, ele vai dizer que é concubinato a união entre as pessoas impedidas de casar. Eu falei para vocês sobre as causas impeditivas, do 1521. O 1523 traz-nos as causas suspensivas. O 1521 apresenta causas impeditivas. Perfeito. Essas causas, elas impedem o casamento e impedem também a união estável. Perfeito? Considera-se concubinato a união afetiva, ainda que duradoura, de pessoas impedidas para casar. E o concubinato não é família. Né? Então, ele não vai produzir os efeitos de família. Olha aqui, artigo 1727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar constituem concubinato. Perfeito? O parágrafo 1º do artigo 1723 nos traz uma regra importante. Mas antes disso, grava aqui o 1727, olha. As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos. Impedimento, artigo 1521.
Artigo 1521. As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar consideram-se concubinados. Perfeito. Essa regra é absoluta? Não. Ela comporta exceção e a exceção está aqui, ó. Olha lá, 1523, parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 1521. Será concubinato. Ponto e vírgula. Não se aplicando a incidência do inciso 6º. O que é o inciso 6º, professor? Pessoa já casada. No caso de a pessoa casada se achar separada de fato. Esse é o ponto fulcral aqui. Perfeito? Veja bem, se a pessoa é impedida de casar, ela também está impedida para a união estável. A relação não eventual de pessoas impedidas para casar constitui-se concubinato. Agora, a pessoa já casada, ela não pode casar, né? Óbvio. Mas a pessoa já casada pode constituir união estável se estiver separada de fato. Eu sou casado, mas eu estou separado de fato. Fui embora de casa, a esposa foi pro lado dela. Não fizemos o divórcio, então ainda estou casado. Né? Me adiodiei ali com uma nova mulher. Ela é concubina? Não, não é. Ela é companheira, ela é convivente. União estável, porque muito embora eu seja casado, estou separado de fato. Grave aqui essa regrinha, muito importante. Falei, o Código Civil adotou o princípio do desestímulo. Dessa forma, a doação para o concubino, para a concubina, é anulável. Seguro de vida para o concubino é nulo. Testamento para o concubino é nulo. O legislador não prevê alimentos para concubino. O STJ tem entendido que não há benefício previdenciário, embora aqui haja uma discussão muito grande, né? Mas ainda é o posicionamento do STJ. Não possibilita indenização por serviços prestados como nós tínhamos antes da Constituição de 88. Perfeito? Não são requisitos da união estável. Prazo mínimo. Não tem prazo mínimo. Não tem prazo mínimo. Tá? Também não é necessária a elaboração de escritura pública. Professor, é a união estável se tiver certidão. Não precisa de certidão, querido. Não precisa de certidão. Nem mesmo morar sob o mesmo teto. O STF entende, através da súmula 382, que residir sob o mesmo teto não é um requisito da união estável. Quais são, então, professores? Bilateralidade, duas pessoas, convivência com o intuito de formar família, né? Convivência móreo-uxório, convivência marital, convivência pública, convivência contínua, ou seja, ininterrupta, duradoura, não tem prazo mínimo, isso tem que ser duradouro, com o intuito de constituir família e inexistência dos impedimentos nupciais, tá? É o que o legislador nos diz aqui no caput do 1723. Veja lá, ó. É reconhecida como entidade familiar a união entre o homem e mulher configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 1725, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Beleza? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Não se esqueça, pessoa casada pode viver união estável? Sim, se estiver separada de fato. Não se esqueça desse detalhe. E assim a gente fica com o direito de família. Não deixe de dar uma revisada na sua apostila e resolver as questões colocadas ali no banco para praticar a matéria. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.